Olá, alunos e alunas do quarto ano do ensino fundamental. Aqui quem fala é o professor Jorge. Daremos continuidade nas resoluções das questões do terceiro SAEB, a provinha que vocês fizeram agora em setembro de 2024. A gente vai resolver a questão de número 15, que tem como descritor identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos. E a questão nos diz o seguinte: a imagem é um polígono regular. Então eu tenho aqui o meu polígono regular. E ele pergunta qual é o nome desse polígono. Os polígonos eles são classificados de acordo com seus lados, de acordo com a quantidade de lados que ele recebe o nome. Se ele tem, a gente não tem um nome específico, porque não tem polígonos de um lado e dois lados. Mas a partir de três lados, a gente tem, se o polígono tiver três lados, ele chama-se triângulo. Se ele tiver quatro lados, ele é chamado quadrilátero. Se ele tem cinco lados, ele é chamado de pentágono. Se ele tem seis lados, ele é chamado de hexágono. Se ele tem sete lados, ele é chamado de heptágono. Se ele tem oito lados, ele é chamado de octógono. Se ele tem nove lados, ele é chamado de eneágono. Se ele tem 10 lados, ele é chamado de decágono. Se ele tem 11 lados, ele é chamado de undecágono. Se ele tem 12 lados, ele é chamado de dodecágono. Se ele tem 13 lados, ele é chamado de tridecágono. Se ele tem 14 lados, ele é chamado de tetradecágono. Se ele tem 15 lados, ele é chamado de pentadecágono, e assim sucessivamente. Tá? Não vou chamar todos aqui, mas a tabelinha aqui está do lado para que vocês estudem, né, e entendam o nome que os polígonos recebem a partir da a classificação que esses polígonos recebem de nome a partir da quantidade de lados que eles possuem. Então eu vou contar quantos lados tem esse polígono que foi apresentado na questão da prova. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou lá na minha tabelinha um polígono que tem uns 6 lados, ele é chamado de hexágono. E a resposta para essa questão é a letra A. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na nossa próxima questão. Tchau!